Estudo Bíblico segundo Samuel 2. Davi é aclamado rei de Judá. Verso 1. Consultou Davi ao Senhor. Depois da morte de Saul, Davi podia movimentar-se livremente pela terra prometida segundo Deus o orientasse. Pode-se observar um contraste entre Saul, que consultou ao Senhor e este não lhe respondeu, 1 Samuel 28:6, e Davi, que também consultou o Senhor e este lhe deu orientação. Cidades de Judá. Davi buscou a orientação do Senhor para saber onde começar o seu reinado. Davi perguntou primeiro se deveria começar pela região sul de Judá. O Senhor responde afirmativamente. Então Davi pediu um destino mais preciso. O núcleo do futuro governo de Davi viria das cidades de Judá. Hebrom. Sendo o ponto mais elevado de Judá, a cidade foi estrategicamente escolhida para ser a localização inicial do governo de Davi sobre Israel, a 37 quilômetros do sudoeste de Jerusalém. Era cidade histórica e de fama. Lá repousavam os corpos dos patriarcas e suas esposas. Gênesis 23, 49, versos 29 a 33. Era mais antiga que Zoã, Tanis, a capital dos reis Ixos, no Egito, números 13 e 22. Joséfo calculou a sua origem em cerca de 2300 a.C. Guerras Judaicas, volume 4, 9 e 17. Caleb ganhou-a em herança, Josué 14, versos 13 a 15. Foi lá também que Absalão se declarou rei, segundo Samuel 15, 10. Versos 4 a 11. A morte de Saul provocou todo tipo de especulação sobre quem seria o próximo rei. Apesar de Davi ter sido ungido por Samuel, outros viram nisso uma oportunidade tentadora para cobiçar o poder. Transições muitas vezes geram situações difíceis. Líderes que deixam de planejar a desocupação de seu posto propiciam problemas. Saul podia ter sido um herói se tivesse cooperado com Deus na preparação de Davi como seu sucessor. Ele não dispunha de pessoa mais submissa em todo o palácio do que Davi. Saul sofreu do problema eu, um ego superelevado que o cegou. Saul poderia ter obtido ajuda se tivesse reconhecido as seguintes verdades. 1. Já que mudanças geram insegurança em pessoas, líderes devem olhar para frente e se prepararem. 2. Pessoas podem viver sem possuir certezas, mas não sem clareza no que diz respeito à futura direção. 3. Escolhas sábias de hoje em dia colocam mudanças no bolso do líder em relação às futuras escolhas. 4. Habilidades de solucionar problemas e comunicação eficiente proporcionam confiança e credibilidade ao líder. Versos 5 a 7. Davi revelou-se homem de estado quando elogiou o nobre gesto dos homens de Jabes de Gileade. 1 Samuel 31, versos 11 a 13. Ofereceu-lhes vantagens e sugeriu suavemente que agora ele era rei. Verso 8. Abner, primo de Saul. 1 Samuel 14, versos 50 a 51. Como general comandante do exército, era o terceiro homem do reino de Saul. O primeiro era Saul e o segundo Jonatas. Era superior em todos os sentidos. A Joabe, general comandante do exército de Davi. Isbosete, homem do vexame, nome ganho em consequência de sua morte humilhante. Capítulo 4, versos 5 a 8. Seu nome de nascimento era Esbaal, homem de Baal ou homem do Senhor. Ver 1 Crônicas 8, verso 33 e 9, verso 39. Maanaim era uma cidade em Gileade, a leste do rio Jordão.
mesma cidade onde Jacó viu os anjos enquanto seguia a caminho de Peniel. Gênesis 32, 2. Foi designada como cidade levita do território de Gade. Josué 21, 28 e 1 Crônicas 6, 80. Mais tarde tornou-se um refúgio seguro para Davi quando ele fugiu de Absalão. Capítulo 17, versos 24 e 27, 19, verso 32, 1 Reis 2, 8, porque provavelmente era bem fortificada. Capítulo 18, verso 34. Verso 9. E o constituiu rei. Após 5 anos de escaramuças e conchavos políticos, Abner consegue fazer com que o povo aceite a Isbosete como rei sobre Israel na cidade de Maanaim. Verso 10. A casa de Judá. Um antagonismo natural surgiu entre a tribo de Judá e o resto de Israel, já que Judá estava sob o reinado de Davi, enquanto o resto de Israel reconhecia o reinado de Isbosete. Verso 11. 7 anos e 6 meses. Muitos anos se passaram antes que Isbosete assumisse o trono de Israel. Portanto, o reinado de 2 anos de Isbosete ocorreu depois de 7 anos e meio de reinado de Davi sobre Judá. Isbosete deve ter lutado cerca de 5 anos para reconquistar dos filisteus o território ao norte. Verso 12, Gibeão. Durante o tempo de Josué, Gibeão era uma cidade muito importante. Josué 10, 2. É provável que o seu povo tenha ficado ao lado de Davi, pois Saul havia quebrado um tratado com os gibeonitas, agindo de maneira traiçoeira contra eles. Capítulo 21, verso 1. Versos 13 a 16. Açude de Gibeão, verso 13, ou Campo das Espadas, verso 16. Lugar onde morreram num duelo singular 24 homens, 12 de cada lado. Verso 13. Joabe, filho de Zeruia, era o capitão do exército de Davi e, portanto, liderou os homens contra Abner. Embora Isbosete e Davi ocupassem os tronos de seus respectivos territórios, Joabe e Abner é que detinham o poder e o controle por serem eles que lideravam as forças militares. Zeruia era irmã de Davi. 1 Crônicas 2, 16. Verso 18. Abissai foi um ajudante de Davi durante toda a sua ascensão ao poder. Abissai estava no arraial de Saul com Davi, quando este teve a oportunidade de matar Saul, incentivando o assassinato de Saul, mas Davi não permitiu. 1 Samuel 26, versos 6 a 9. Versos 19 a 23, Azael. Deus fez. Moço afoito, que mais confiava na ligeireza de suas pernas do que no sábio conselho de Abner. Com sua imprudência e precipitação, causou 2 grandes males. Retardou a unificação do reino de Israel, capítulo 3, verso 21, e provocou o derramar inútil de sangue valoroso, capítulo 3, verso 27. Abner, ao traspassá-lo, deu motivo para Joabe se constituir em vingador do sangue de Azael. Êxodo 21, versos 23 a 25. Ao que Joabe não tinha direito, visto que Azael morrera em luta lícita. O sangue derramado em guerra era isento de vingança. 1 Reis 2, verso 5. Verso 24. Joabe e Abissai perseguiram Abner devido aos ciúmes que Joabe tinha de Abner. Capítulo 3, 25. Por esse ser mais célebre, capítulo 3, versos 6 e 21, mais querido, capítulo 3, verso 20 e 31 a 34, mais leal e generoso, tanto na guerra como no trato civil. Verso 26, capítulo 3, verso 38 e 1 Reis 2, 32.
Provavelmente Abner ocuparia o posto de general-comandante de todo o exército dos dois reinos unidos, Israel e Judá. Capítulo 3, verso 21. Ver 3, verso 27. Nota sobre vingança. Verso 26. Consumirá a seus irmãos? Novamente, o bom senso de Abner repreende a Joabe. Este último, diante da lógica, se retira. Mais tarde, porém, havia de matá-lo traiçoeiramente. Capítulo 3, verso 27. Verso 29. Toda manhã. Em hebraico, bitron. Para alguns estudiosos, esse termo hebraico é o nome próprio de um lugar situado do outro lado do Jordão, pois isso não se traduz toda a manhã, e sim por todo o Bitron. Depois da morte de Azael, Abner seguiu através desse desfiladeiro à medida que se aproximava de Maanaim. Versos 30 a 32. Enterraram na sepultura de seu pai. O pai de Azael é figura desconhecida. Zeruia, sua mãe, ao contrário, é muito citada. 1 Samuel 26, 6, 2 Samuel 17, verso 25.